Vamos baixar a cabeça e fechar os olhos mais um instante, rapidinho. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, não num lugar físico, Senhor, mas principalmente em nossos corações. Aqui, meu lugar, Senhor, que eu possa ser instrumento nas tuas mãos para falar com os teus filhos, que cada palavra lançada aqui do altar seja uma palavra que venha direto da sala do trono, para encontrar nos teus filhos um solo fértil no coração deles, e assim frutificar a 30, 60 e a 100 por um, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles saiam da mesma forma que eles entraram aqui essa noite. Pai, em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus, e pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar, e quem crer nisso diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, depois da pausa de domingo passado, né, a gente falou sobre restauração, né, eu pausei essa sériezinha de 8 pregações. Hoje a gente vai para a 5ª ministração aqui, né, de Apocalipse, a parte das trombetas, e a gente chega agora à 4ª trombeta, que é um dos toques mais misteriosos e profundos, que trata da luz e trevas, discernimento e confusão, visão e cegueira espiritual, em um mundo onde as luzes parecem se apagar. A fé, ela vem e se revela como uma bússola inabalável que nos guia através da mais densa escuridão, né? Então a gente vai caminhar junto aí para desvendar os mistérios da 4ª trombeta, que é um chamado profético que ecoa desde os tempos antigos até os dias de hoje, revelando verdades profundas sobre discernimento, visão espiritual e a presença constante da luz de Deus. Amém? E para entender um pouco, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Quem for achando, dá um eita glória bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega o canal na telinha. Olha aí. E se você não estiver achando, pô, cara, se não achar Apocalipse, é só ai, ai, ai mesmo. Aí é o versículo 13, é o próximo, né? Aí é o 13. 13 vezes, se não tem ai, ai, ai. Hein, Tiagão? Fala aí pra mim. Tem mesmo, não tem? Bicho. Então vamos lá, todos acharam? E diz assim: o 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Amém? Amém. Igreja, quando a luz se apaga, só permanece de pé quem anda pela fé. Amém? Essa é a grande verdade. Quando o pau quebra, a luz se apaga, só fica de pé aquele que tem fé, aquele que se baseia na fé. Então, na sequência dos toques proféticos, a gente vê que Deus, ele muda o cenário do juízo. Até aqui ele havia tocado na terra, no mar, nos rios, ou seja, nos elementos que sustentam a vida. Só que agora o toque da 4ª trombeta, ela alcança os céus. Porque antes ele tocava na terra, né? Ele estava tocando as coisas aqui. Só que no 4º toque ele vai e toca aquilo que está nos céus, atingindo aquilo que marca o tempo, dá direção, traz luz à humanidade. Então, desde o princípio, o sol, a lua e as estrelas, eles foram estabelecidos por Deus com um propósito. Em Gênesis 1, 14 e 15 fala assim: sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Na cosmovisão hebraica, os astros, eles não eram apenas luzes naturais, mas eles também eram símbolos espirituais de governo, discernimento e revelação. Eles representavam o governo e a autoridade. O sol, ele vinha como uma figura de domínio e força, está lá em Salmo 136, versículo 8 e 9. Como orientação espiritual, os reis, né? Os 3 reis magos que falam, que foram lá, eles seguiram a estrela até Jesus, né? Todo mundo conhece essa história, né? E os ciclos e estações da alma, que eram tempos de alegria, tempos de crise, porque para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Amém? Só que a visão de João, ela descreve algo assustador. 1/3 da luz do sol, da lua e das estrelas é ferido. Ou
Imagina. Sabe quando a gente está na roça assim? Já foi para a roça assim um dia? Céu limpinho de noite, tu ficar olhando para cima, aquela lua cheia, meu irmão, cheia de estrela. Cara, aí você imagina perder um terço dessa luz. De dia, perder um terço da luz do sol. Isso aponta para uma escuridão parcial, uma espécie de eclipse espiritual sobre a humanidade. Deus, ele permite que a luz ela seja diminuída para mostrar o que acontece quando a gente rejeita a verdadeira luz. Quem é a verdadeira luz? Não entendi. Jesus. Está baixo, vocês estão aqui comendo mais feijão com arroz. Quem é a verdadeira luz? Jesus. Sabe por quê, né? Que vocês estão assim, não vieram para o churrasco hoje, né? Glória a Deus. Jesus, ele mesmo declarou lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando a humanidade ela escolhe viver longe de Cristo, a luz que resta é apenas sombra, e a escuridão ela começa a dominar os caminhos do ser humano. Então, quando a gente rejeita a luz do mundo, até o brilho dos astros se torna insuficiente para nos guiar. É a cegueira espiritual, sabe? A escuridão total. Agora, o que essa escuridão representa profeticamente? O toque da quarta trombeta, ele não extingue completamente a luz, mas reduz. Reduz. É como se fosse um dimmer, né? Sabe o que é dimmer, né? Quem é que sabe? Quem é que sabe o que é dimmer aí? Não, glória a Deus. Sabe que nas casas antigamente tinha aquele interruptorzinho que você gerava, ia diminuindo a luz? É isso é dimmer. Existe ainda. Que é? Existe ainda. Não entendi. Existe ainda. Existe ainda, né? Mas cada vez a gente vê menos, né? Mas existe. Amém? Então, essa redução parcial, ela é um sinal profético poderosíssimo, porque não é treva absoluta, mas é o suficiente para gerar confusão, insegurança e perda de direção. Sabe? Um terço do sol ferido representa discernimento comprometido. O sol é símbolo de clareza, de revelação e da própria presença de Deus. Malaquias 4,2 diz assim: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Agora o sol ele brilha com intensidade diminuída. E isso aponta para uma geração que luta para distinguir o certo do errado, o santo do profano, em meio a uma avalanche de informações ideológicas. Cara, a capacidade de discernir a vontade de Deus e a verdade bíblica é obscurecida, levando a decisões equivocadas e a uma fé superficial. Um terço da lua ferida simboliza o reflexo da luz espiritual distorcido. A lua, sem sua luz, ela reflete a luz do sol, né? Segundo a ciência. Amém? No contexto espiritual, a lua ela pode representar a igreja, que deve refletir a luz de Cristo para o mundo. A luz e a glória de Cristo para o mundo. Então, quando a luz de Cristo ela é rejeitada ou distorcida, o testemunho da igreja ele se torna fraco e ineficaz. E isso pode se manifestar em uma igreja que perde sua identidade profética, que se conforma com os padrões do mundo ou que falha em ser o farol de esperança em tempos de trevas. O salmista ele declara lá no Salmo de número 8, versículo 3 e 4: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que cuides dele? A diminuição da luz da lua, ela pode simbolizar a perda de consciência da grandeza do Senhor, a perda da consciência de quem é Deus e da pequenez humana, levando à arrogância, à autossuficiência. Agora, quando fala de um terço das estrelas feridas, isso aponta para guias espirituais apagados. As estrelas na antiguidade, elas eram referências cruciais para a navegação
e para orientação, simbolizando líderes, mestres e referências espirituais. Então, quando essas estrelas elas perdem o seu brilho, seja por corrupção, por silêncio diante da verdade, ou desvio doutrinário, a sociedade e a igreja elas ficam sem direção. Será que a gente tem visto isso por aí hoje? Eu tenho falado isso, cara, porque, cara, tanto se fala de fariseu, mas eu acho que nunca teve tanto fariseu quanto nos tempos de hoje. As pessoas manipulando a palavra para pregar aquilo que vai ser bom para ela e não que vai confrontar e trazer transformação para um caráter, para uma família. Judas, capítulo 1, versículo 13, descreve falsos mestres como estrelas errantes para as quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. A ferida nas estrelas, portanto, é um alerta sobre a proliferação de ensinamentos enganosos, a escassez de lideranças íntegras que possam guiar o povo de Deus. Não é algo fácil não, cara. Hoje a gente tem vivido um tempo, cara, que tem sido mais fácil proliferar o evangelho pela internet, por tudo, mas também a quantidade de heresias, a quantidade de pessoas pregando emoções que nada tem a ver com a Bíblia. É muito grande, cara. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu não sou um pregador do evangelho, eu sou um compartilhador da palavra. Mas eu faço de tudo, cara, para me despir de mim mesmo e trazer somente aquilo que é a palavra de Deus, que vai trazer cura, que vai trazer confronto diante da palavra de Deus, tirando a minha humanidade. Porque se não contaminaria a palavra, é difícil. Eu já escutei um pastor, a gente brigou uma vez, eu estava conversando com a galera aqui hoje. Uma vez eu briguei com o pastor, que o pastor falou assim, um pastor aí, né? Não vou falar quem é. Ele falou assim para mim: eu prego aquilo que eu quero viver, por isso que eu prego sobre prosperidade. Cara, que evangelho é esse? Por isso que a gente tem visto muitas pessoas pregando sobre BMW, Ferraris, sobre que a cabeça não cauda, porque são estrelas apagadas, cara. São estrelas que resolveram pregar aquilo que eles querem, não aquilo que Deus quer. E isso é triste, cara. Então, se a gente fazer uma analogia, a gente já tem vivido o início de Apocalipse, a gente tem vivido o Apocalipse hoje. As coisas só estão se intensificando, porque antes os fariseus eram judeus. Hoje tem fariseu tudo quanto é religião. Pessoas manipulando a Bíblia para se dar bem. E o resultado disso é uma geração confusa, perdida, em meias trevas morais, espirituais e sociais. O que era claro se torna relativo, o que era luz vira sombra, o que devia guiar deixa de ser confiável. E essa cena ela ecoa a 9ª praga do Egito, quando Deus enviou 3 dias de escuridão total, lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 21 e 23, né? No 21 fala assim: estendo a mão para o céu e haverá trevas sobre o Egito, trevas que poderão ser apalpadas. E aí no versículo 23 fala assim: a escuridão era tão densa que os egípcios não conseguiam sair do lugar. Mas o texto, ele destaca algo extraordinário. Todos os israelitas tinham luz onde moravam. Todos. Só os israelitas. Vocês estão entendendo? O mundo pode viver nas trevas, mas a gente tem que ser a luz do mundo. Mas não a nossa luz, é refletindo a luz de Cristo. É tempo da gente brilhar, mas não com a nossa luz. A luz de Cristo refletindo em nós. O recado profético aqui é claro: enquanto o mundo mergulha nas trevas, aqueles que permanecem em Deus, eles continuam iluminados pela verdadeira luz de Cristo. Quando a luz do mundo ela se apaga, a única chama que permanece acesa é daqueles que andam com Cristo. É difícil, cara, caminhar com Cristo. É difícil você caminhar com as pessoas olhando para você, esperando de você uma atitude errada para te acusar, ou esperando sempre de você a atitude certa para te seguir, né? Porque são dois doentes. É aquele negócio:
Por isso que Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Cara, pastor não é perfeito. Aí às vezes o cara vê lá na internet o pastor postando ali, o pastor postou isso, então pode. Meu irmão, faz a tua reflexão. Eu estou falando isso porque uma vez, muitos anos atrás, eu ainda não era pastor. Aí tinha um pastor que eu gostava muito, ele seguia uma página no Facebook. Eu vi que ele seguia, eu falei, vou seguir também. Aí a pastora viu, ela nem se lembra disso, né? Com certeza não. Ela falou, pô, você está seguindo essa página aqui? Esse negócio não é legal, não. Eu falei, mas o pastor fulano segue, pô, não tem problema. Aí ele falou, pô, se o pastor fizer, tu vai fazer também? O cara é um homem de Deus. Mas aí só porque o cara faz, a gente vai fazer também? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Amém. Amém? Amém. A gente tem que refletir a luz de Cristo. Andar conforme... Cara, você vê alguém fazendo, vai lá, olha na palavra. Não é para julgar o outro, é para você saber se vale a pena você seguir aquele caminho. Se aquilo que está fazendo é de Cristo. Ah, não é? Então, peraí, cara, vou até repreender, vou lá conversar. Né? Porque é para isso, não é para fofocar para os outros. Aí, ó, pastor fulano, lá. Não. A palavra é para exortar. É para isso que serve a palavra de Deus. Jesus ele nos alerta lá em Mateus 6,23, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas são essas trevas? A pior cegueira ela não é a física, ela é a espiritual. É quando os olhos da alma deixam de distinguir o verdadeiro do falso, a santidade do pecado e a glória de Deus da glória humana. É por isso que em muitos shows gospel, né? A glória humana é muito mais exaltada do que a glória de Deus. Cachês milionários. Não sou contra dar uma oferta para quem vive para pregar o evangelho. Até a palavra de Deus diz que aquele que prega, ele é digno de dupla paga. Amém? Não é isso que está escrito? Amém. Mas não sou eu que tenho que botar preço. Inclusive eu não dei o recado, eu vou dar agora, né? Porque eu lembrei que ele brincou comigo. Gente, esse mês eu fui chamado para pregar em 2 igrejas diferentes. Eu vou estar nessa quinta-feira lá na PIB, aqui de Búzios, pregando num culto de uns homens, mas é aberto para a família, para a igreja, às 20 horas lá, quem puder ir para dar uma força, tá comigo. Por que eu lembrei disso? Que eu falei com ele falou que assim, pô, e o cachê? Eu falei, estou precisando de empresário. Quer empresariar? Não? Brincando, né? E dia 20 eu vou estar num congresso jovem, que é o Revolution, na Metodista Wesleyana de Sem Braço. Amém? Então, galera que puder ir, quiser ir, vamos marcar para a gente cair para dentro. Amém? Amém. Agora, essa crise profética da luz, ela aponta para uma geração que vive exatamente como Isaías denunciou séculos antes. Lá no capítulo 5, versículo 20, que fala: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. A gente está vendo isso hoje, uma sociedade que idolatra aquilo que é passageiro, aquilo que é corruptível. Ídolos digitais, influenciadores da moda são exaltados, enquanto a palavra eterna é desprezada. Aquele que fala coisas eloquentes e bonitas que massageiam o nosso ego, mexem com a nossa emoção, eles são levantados. Por isso a gente vive a era dos coaches. Os coaches. Agora tem coach espiritual, coach disso, coach daquilo, coach para tudo quanto é lado. Mas a palavra de Deus pura ali, que ela sozinha ela já é eficaz, as pessoas desprezam. A busca por validação externa e superficialidade das redes sociais substituem a profundidade da verdade divina. Aí você fala assim, pô pastor, você tem batido muito na tecla de pregação de heresia, diz, cara, que as pregações de Jesus eram o quê? João Batista era o quê? Alertando sobre os falsos mestres, alertando sobre as coisas falsas para que eles não caíssem, falando, trazendo a verdade, sim ou não? Amém ou não? Amém. O apóstolo Paulo ele adverte lá em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para os mitos. Tem gente que idolatra de tudo nessa vida, né? Político, carro, pastor, né? Existe pastolatria, infelizmente.
Aí o cara cai e a pessoa desvia. Não é isso? Isso descreve perfeitamente a crise de discernimento que a quarta trombeta simboliza. É a cultura que exalta os falsos profetas, que são mensagens que são agradáveis, são motivacionais, desprovidas de confronto. Elas não confrontam o pecado, não trazem um chamado ao arrependimento, são amplamente aceitas. Esse tipo de mensagem nesse momento, nesses tempos que a gente tem vivido, enquanto a verdade bíblica que desafia e ela transforma, ela é rejeitada. A popularidade se sobrepõe à integridade, a conveniência se sobrepõe à convicção. Jeremias 14,14 já alertava, ele fala assim: então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome, eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações, ilusões e enganos de suas próprias mentes. Naquela época já tinha os caras que falavam o CPF dos outros, tá vendo? Tá vendo? Né? Chegava na igreja, fulano de tal, CPF tal, misericórdia, Senhor, primeiro, né? Errado? Deus revela o CPF dos outros, agora ele é do Serasa, esquecer. Cara, misericórdia, que meninice. Um monte de marmanjo velho, cara, correndo atrás desse tipo de coisa. A quarta trombeta, nesse sentido, é um juízo sobre a deturpação da mensagem divina. Cara, você pode estar falando, cara, a mensagem de Apocalipse ela é pesada, ela é dura, sim. E é para os nossos tempos, é para o tempo que a gente está vivendo. E o que a gente tem feito? Será que a gente tem rechaçado, combatido isso? Não trazendo escândalo, porque é pior ainda ficar postando na internet falando mal. A gente está trazendo escândalo não só para aquele pastor, a gente está trazendo escândalo para o Evangelho de Cristo. Porque aqueles que não conhecem Jesus falam, lá, tá vendo? Tudo safado. Quer ser profeta? Vai lá na porta da igreja do cara que está fazendo fanfarragem e espera ele sair. Mas hoje o profeta não quer apanhar, não quer ser preso, ele tem medo. Os profetas antigamente ficavam na jaula, né? Os profetas antigamente eram jogados na cisterna. Por quê? Porque eles iam lá confrontar cara a cara. Ficava na internet falando besteira, gerando... Porque não tinha na internet, né? Mas se tivesse, eles não iam. Eles não contratavam menestrel para ficar cantando no meio da rua. Ele estava fazendo tal coisa. Não tinha? Naquela época tinha esses caras, não tinha? Eles não faziam isso, eles iam lá cara a cara. E se tivesse que apanhar, apanhava. Se tivesse que ser preso, ia preso. Agora é mais fácil ficar dentro de casa, no ar-condicionado, na internet, só clicando lá e falando um monte de besteira e denegrindo a imagem de Deus. Vai lá na igreja do pastor fulano que está fazendo besteira, vai. Espera na porta. Quando o cara sair, chega aqui que eu quero trocar ideia contigo, meu irmão. Eis que diz o Senhor. E para trazer conserto. Profeta é para trazer conserto, não é para trazer escândalo. Aí se o cara não aceita, sim, aí ele vai e na congregação ele fala. Sim ou não? Isso é bíblico que eu estou falando ou não? Amém ou não? Amém. Existe confusão entre luz e espetáculo. Muitos confundem a presença de Deus com manifestações emocionais ou eventos grandiosos, esquecendo que a verdadeira unção e a presença de Deus, ela residem na intimidade com Ele, na santidade e na obediência à palavra dEle. A busca por experiências sensoriais, ela tem substituído a busca por um relacionamento genuíno com Deus. Aquele sentimento, não estou falando que não pode ter a fumaça, uma iluminação. A gente está até para pedir, né? Vai chegar uns holofotes aí bonitinho para dar iluminação, que é maneiro, tira foto, a galera posta, né? É maneiro para atrair pessoas. Mas se chegar aqui e ficar só na emoção, não cumpre o propósito da igreja, cara. Você está entendendo? As pessoas, elas têm buscado experiências sensoriais. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11 e 12, ele profetizou sobre uma fome que não seria de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Essa fome espiritual é um sintoma da escuridão que se instala quando a verdadeira luz ela é negligenciada. O toque da quarta trombeta é como uma sentença profética.
É como se Deus estivesse falando assim, ó, vocês confiaram mais em luzes artificiais, agora provem o que significa viver na ausência da minha presença. É isso que Deus está falando aqui quando Ele toca na luz. Olha lá, olha lá, está tocando na luz, meu. Você é o cara, né? Já aproveita, né? Já gira no manto, né? Tá amarrado, né? Já mexe com a emoção, né? Eu não estou aqui para isso não, gente. Misericórdia. Escatologicamente, essa redução de luz, ela aponta para aquilo que Paulo ele escreve como o espírito do anticristo já operando no mundo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao 12. Não precisa ler não, nem copiei aqui. Que esse espírito do anticristo vem enganando muitos com sinais e maravilhas de mentiras, grandes mentiras, ou seja, não será a ausência total de luz, mas a mistura de sombra e brilho enganoso, uma meia luz espiritual que confunde e engana aqueles que não permanecem firmes na verdade, aqueles que têm preguiça de ler a palavra, aqueles que não têm tempo para ter um relacionamento com Deus, de se aprofundar com aquilo que vem do Senhor. A maior escuridão não é a ausência do sol, mas é a substituição da luz de Cristo por brilhos artificiais. Uma hora a casa cai, meu irmão. Uma hora a casa cai. Quem nunca atravessou um tempo de um terço de luz apagada aqui? Fala aí pra mim. Quem nunca atravessou? Eu já atravessei, cara. Todos nós acho que já atravessamos um tempo de meia luz, né? Tá difícil. Aquela estação que parece que o céu está em silêncio, os sinais não são claros e o próximo passo parece completamente encoberto. É um momento em que você se pergunta: é Deus falando? Ou é só a minha emoção? É ataque espiritual? Ou é uma prova de Deus? Né? Às vezes a gente não passa por isso, a gente se pergunta: será que eu fui dormir de barriga cheia ou Deus falando comigo? Né? Tem vezes que a gente fica assim, né? Ainda mais se foi uma mocotó com pimentinha da Patrícia, meu irmão, já era. Dormir de... Pô, aí tu fica sem saber se é Deus falando ou se foi a barriga cheia. Cara, só que aqui está uma chave. A fé, ela não depende de luz externa, ela depende da direção interna de Deus. Ela não depende de algo que vem de fora, ela depende daquilo que tem de Deus dentro de você. O salmista ele declarou no Salmo de número 119, versículo 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É um dos trechos mais maneiros do Salmo que eu gosto assim. Salmo 119, né, que é o maior salmo de todos. Não é isso? Já pensei em fazer até, se não agora não vou fazer não, tá, gente? Uma vez eu falei assim, vou fazer uma série sobre o Salmo 119. Mas aí é difícil. Pô, ia ficar doido. Cara, quando eu fui fazer de Mateus, eu fiquei acho que 2 anos e meio pregando Mateus, não foi? É que o Spotify endemoniou e excluiu um monte das pregações que naquela época eu postava no Spotify. Aí vai vir vai vir. Mas demoniou, saiu. Depois de anos aquele bagulho lá, aí só começou a chegar e-mail. Foi excluído porque fere aí não sei o que lá da plataforma. Os caras estão muito feridos, meu irmão. Tem que orar para a pura libertação deles. Eles estão se ferindo muito. Estava falando sobre Mateus, cara. Enfim, a fé, ela não precisa de holofotes para caminhar. Ela basta somente a chama da palavra. Somente. Quando a voz dos homens ela se cala, quando o discernimento humano se turva, a Escritura ela permanece como um guia seguro na nossa vida. Né? A gente pode ver a história de Israel que atravessou o deserto não com mapas. Eles não tinham GPS, eles não tinham guia 4 rodas para abrir aquele mapa imenso. Quem é menos jovem aqui que nem eu, já viajou assim, né? Quem já abriu? Ele já abriu, não, guia 4 rodas lá para pegar a estrada. Já foi. Eles se moviam com coluna de fogo e nuvem da presença de Deus. Esse era o GPS deles, era guiado pelo Senhor. GPS, não é esse? A igreja primitiva, ela enfrentou perseguições e prisões, mas ela avançou porque ela tinha convicção de que o Evangelho era a luz e veio as trevas no Império Romano. João 5. Escatologicamente,
mesmo quando a escuridão cobrir a terra, nos dias finais. Isaías 62, tá? Capítulo 60, versículo 2. A promessa é que sobre os filhos de Deus, o Senhor vai brilhar. Quem é filho de Deus aqui? Então, cara, as trevas podem consumir o mundo, mas o Senhor vai brilhar sobre a tua vida. O mundo está acabando, tá, igreja? O mundo ele pode estar mergulhado em trevas. Os céus, eles podem se fechar na tua cabeça aí, cara. Os líderes, eles podem falhar, mas a palavra, ela não falha. Cara, ao longo da minha caminhada eu vi muitos líderes caindo, grandes ministérios ruindo, as coisas acontecendo, mas a palavra de Deus, ela permanece. Aqueles que estão firmados na palavra, eles permanecem junto com ela, mas aqueles que estão firmados nas atitudes humanas, quando um cai, eles vão igual efeito dominó, vai cair todo mundo. O Nick sabe do que eu estou falando, né? Não, em 2010, quando a gente viveu aquela loucura lá no Bola de Neve da Barra, quantos tinham o pastor como a luz que brilhava na vida deles? E quando ele caiu, um monte de gente foi indo embora. Eu escutei história de um cara chamando o outro para o prostíbulo e falou que estava caindo, que a culpa era do pastor, que o pastor caiu, ele também podia cair. Você está entendendo? Qual é a luz que tem brilhado sobre você? O que você tem buscado? Você tem que se alimentar só do culto? Porque o culto é para a gente entregar aquilo que a gente busca no secreto. A gente precisa ter intimidade e relacionamento. Se o sol se apagar, a fé, ela vai se tornar a tocha daqueles que andam com Deus. A gente precisa estar baseado na palavra, né? Como diz Salomão do Reggae, baseado na palavra, para a gente caminhar como luz nessa terra, permanecer firmes no propósito de Deus. Amém? Fica de pé no teu lugar, feche teus olhos, abaixa a cabeça. Essa noite, o Espírito Santo ele está soando a trombeta do céu espiritual da sua vida. Assim como nas trombetas do Apocalipse, que não são apenas juízos, mas são também convites ao arrependimento. Deus está chamando você essa noite aqui para despertar antes que a noite seja total, antes que as trevas tomem conta total. Talvez a sua visão tenha sido abalada, você confiou em líderes que caíram, você se acostumou com o brilho das conferências, dos eventos, mas você perdeu a chama do altar secreto de Deus, de ter aquele momento de relacionamento íntimo com o Senhor. Talvez você vivia com luz emprestada, da fé dos outros, da experiência dos outros, mas agora Deus ele quer acender a sua própria lâmpada, Ele quer trazer uma luz sobre a tua vida, Ele quer refletir a luz dele em você e através de você. O Senhor ele está levantando uma geração que não depende da luz do palco, mas da luz do altar, não da aprovação de homens, mas da presença de Deus. E se hoje você se encontra em meio a um terço de escuridão, confuso, cansado, até desanimado, eu quero dizer uma coisa: não perca a esperança. O mesmo Deus que permite a noite é o Deus que promete o amanhecer. Salmo 30, versículo 5 diz o seguinte: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! E essa luz, ela não é o sol, ela não é a lua e nem as estrelas. É Cristo em nós, a esperança da glória. Começa a rasgar o teu coração na presença de Deus. Se você sentir vontade de sair do teu lugar, você sai. Se você quiser vir aqui na frente, você vem. Mas começa a rasgar o teu coração. Pede para Deus esquadrinhar o teu coração. Se há trevas sobre a tua vida, seja em qual área for, se há um apagão parcial ou total, esse é o momento que Deus está te chamando para reacender a chama dele e acender você virar uma tocha humana, que Ele quer refletir a luz dele em você. Então, entrega o teu coração nesse momento. Entrega o teu coração.
Essa oração, se você crê nessa verdade,